Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! E existe um problema de administração que tem que ser resolvido aí, que vem ferrando o Vasco há 25 anos, porra. Mas isso Quando o nego não entender que esse é o principal cerne, você vai trocar de técnico igual o Vasco troca todo ano. Mas então, Vou mano, trocar de só novo. que a gente tem que olhar o campo Vambora. também pra falar Então, as paradas, olha o campo, mano. olha o campo e Hoje em troca de dia a gente tem técnico. que falar do campo. Beleza, demite Se o a gente ficar Carille. só falando de 25 anos, tá a mesma merda, o Pedrinho não sabe mandar, fudeu, a gente tem que analisar o que a gente vem Mas em jogo. eu acho Vai que ver era o uma campo. oportunidade. A gente não vê que o Vasco tá perdido em campo, Não, que o beleza, técnico mas eu não tá acho jogando que, bem, olha, não eu bota acho que o o time pra jogar técnico bem. continue perdido, demita o técnico continue daqui a algumas perdido. rodadas. Eu acho que era uma Não, oportunidade se tivesse mantido o Paiva, ainda mais que ele ia ter o estadual, que a galera desvaloriza, bota a base, então o estadual tá ali, aquela competição, e ele viria de continuidade de trabalho. Eu acho que daria uma tranquilidade ali no campo, do Vasco ali, tendo uma sequência, e mais tranquilidade pra externamente, porque assim, enquanto o Vasco não vender a SAF, ele não vai ter tranquilidade. Isso aqui que não pode ser, desculpa, eu acho, tá? Isso aqui não pode ser discussão de torcedor do Vasco. Paulo Fernando, arruma aí o título do programa, 3x0 a goleada agora. Cara, o torcedor do Vasco tem que estar envergonhado de ter perdido 3x0 pro Corinthians. E fui eu que fiz o título, só pra... 3-0 goleado. Porra! Não, Do jeito Tá, que não é três goleada, goleadas, mas porra, goleada. tu Três bota a goleadas. goleada. E essa aí, tem uma grande, questão grande de... derrota. Não Ah, dá. não, falar mal do Vasco é porque eu odeio o Vasco. Fui eu que fiz. Não, eu falo mal do Vasco porque o Vasco está merecendo que fale mal dele, pô. Se eu quiser falar bem do Vasco, eu fico falando, mano. Aí vai vencer o Mirassol em casa. Eu vou falar, Eu não sei se tu fica falando, não. Golaço do Coutinho, não foi bem contra o Eu não sei Mirassol se tu fica e falando, tudo não. mais. Legal, show de bola. Agora vai pegar o Flamengo, mas vai ele perder de novo, eu vou falar bem. Não é possível que isso não consterna os torcedores do Vasco. Consterna. De 30 e cacetada de jogo ganhar 2. Mas me Porra, não consterna dá, muito mano. ver um time muito mal treinado em campo. Isso Mas me tudo consterna. bem, mas isso é... Cada vez mais a gente vê nas transmissões analista tático, agora tem no Sport TV também analista tático entrando depois do jogo Qual pra é falar o o último- motivo da partida ir mal. A gente tá vendo um técnico Qual é muito o bom, último Felipe time Luiz. do Pra Vasco? mim, eu vou discutir isso. Falta o analista tático aqui na mesa? Não, eu tô falando que você... a dúvida que eu eu tô fiquei falando que agora. eu Eu me basto. Eu Qual é o achei. Eu tô último? falando que, tipo Eu assim, acho que eu não vou falta. colocar os problemas do Vasco, que eu vendo o campo estando mal, na culpa da administração. Os caras estão recebendo em dia, então tem que receber cobrança, e o cara é 4, não dá pra falar que a culpa é só da administração. Não é só não, você falou que não tem culpa. É só Não, é pesado. pra mim, tipo assim, ontem, a goleada de 3-0 contra o Corinthians, a culpa é de Fábio Carille. Mas pô. botar o time A todo culpa é de reserva Fábio lá Carille. loucura, o período reserva é o cacete, não dá pra abrir mão Mas, do brasileiro. mas pô. aí que tá, de novo, se Falta isso, né? bota o time Abrir mão titular, do brasileiro se pela isso sua ia ser cabeça. 3-1, Não pô. pode existir essa Porque o cabeça time ia que jogar não dá. da mesma forma. Isso valia uma pergunta. O time ia jogar da mesma Alguém Então manda perguntou? embora o Carille logo. Alguém mas perguntou aí na é, coletiva aí? Gente, eu posso falar isso? Alguém Sim, perguntou na mano, coletiva eu- pro Carille? eu posso se falar foi isso? decisão dele ou se foi conjunto com a diretoria? Eu posso falar Eu não isso. tenho essa Isso valia informação. essa Eu posso pergunta. falar isso com eu extrema também acho É uma tranquilidade. ação importante. Extrema tranquilidade de um Pede a time palavra, que né? abandonou o brasileiro desde 2021. Quando ocorrem essas situações, Calma. é porque... Quando ocorrem essas situações, calma. é porque a diretoria... Ô, amigão, Não, mas o ô, Tite amigão, não ok, amigão, mano. Mas o a Tite tua linha de falou. corte é outra. Você abrir mão do Brasileirão pra ganhar, falando botar na você decisão. vai cair no Isso é Libertadores. verdade. Se você abrir mão de uma Sul-Americana, abrir mão, Pior você ainda. cai e você é Pior rebaixado, ainda. porra. Pior É. ainda. Porque é Assim, decisão. No caso do 8 Tite, o jogadores- Tite externou Gente, que foi escolha junto com a Gente, diretoria. beleza. 8 jogadores de um jogo, independentemente de Mas viagem, isso tem que ser entendido. 8 jogadores é decisão institucional, É, gente. sim, sim. E aí tá preocupado em não Ô, ser é eliminado. loucura. Eu não E duvido. tá preocupado em Pra não mim- ser eliminado pra da mim é Sul-Americana pra jogar pra galera, porque se perder agora vai ficar complicado a Sula. Porque ele Não, empatou, mas- aí quer jogar pra quando- galera e abre mão do ser. Mas Brasil. Quando e for a aí? Copa do Brasil, Tá vai fazer a todo mundo- mesma coisa. Tá todo mundo falando que é decisão do Mas- Carille e o Matheus tem um ponto aí. Porque por que E que não é é decisão do informação, Carille? tá? É opinião. Não, Não, é que decisão a gente não não tem, faz. a gente tá todo mundo é. acha isso. E todo se é do mundo Carille acha. tá errado, tem que ter alguém em cima e falar que tá Lógico, errado, pô. lógico. Exatamente, Exatamente. dos dois De pontos. qualquer jeito, não é só do Carille essa decisão. Não, porque pô, você pega o Tite no Flamengo, foi claro. Ele externou. Eles poupou que foi bizarro. O título pra caralho. carioca. Poupou na Libertadores pra jogar o Carioca Nova contra o Iguaçu, Iguaçu. Porque precisava ganhar o título, não tinha ganhado de qualquer jeito e tal. Mas e o que eu ia te também perguntar é o externou seguinte, que... dentro disso, qual foi pra você o último bom treinador que passou no Vasco? Antônio Lopes. Mas é uma pergunta, pô. Para, cara. Pô, Eu tomei uma cotovelada dele, eu só devolvi a Cara, bola, ele me deu uma cotovelada último aqui. treinador. Último bom trabalho. É do... Bom treinador. É do Ricardo bom Gomes, trabalho. né? Ricardo Gomes. Cristóvão Borges, ele faz um bom Mas isso, depois do Ricardo caralho, Gomes. isso é Tem 2011. 2011. o Ramon Dias faz um bom trabalho. Não vai amarrar. Ah, Não vai amarrar.
Que fuga da... Dorival foi mas é um bem bom também. trabalho. Ele sobe o time o Dorival sobe da Série B, sobe o gente. time da Série B e depois Mas- assume em Rafael Paiva 2016. Mas Sim, se não me essa engano, pergunta, você não Geral, conseguir faz. responder Paiva essa faz um bom pergunta, trabalho, no se geral. você acho recorrer a isso. 2011, eu acho muito Mas pouca olha os chance últimos de- anos do trabalho Vasco. O Vasco, dos últimos 10 anos, passou 5 na Série B. O trabalho do Paiva é Não, bom. mas por quê? Pegar foda, o time e aí? último e botar o time muito antes do final, já não tinha mais chance de cair, e ainda beliscou uma sula. É o melhor Eu trabalho. acho que o Paiva é Ramon e bom o Rafael trabalho. fazem bons trabalhos. Não, o Ramon O Zé ele Ricardo termina fez um bem. bom trabalho no Vasco aí, que levou o Vasco pra O Libertadores. último bom trabalho É. de técnico foi o Zé Ricardo 2017, que classifica pra Não, Libertadores. mas é aquele negócio. O Vasco estava enfiado numa lama, tanto com o Rafael Paiva como com o Ramon Dias, que os trabalhos que eles fizeram, que só de sair da lama é um ótimo trabalho. Sim, Pô. sim. Entendeu? É que o Paiva ainda foi melhor do que o Pegou Ramon, um 6x1. O Paiva ainda foi melhor do que o Ramon, né? O pai foi melhor que o Ramon. E demorou. O Ramon ainda foi até ali brigando, vai barrar. O Paiva se livrou logo. Não, mas se você O diz... chat tá todo vindo no Paiva, tá? Que Se informa você... isso. Mas é Paiva, o né? Paiva. Não, não tô pensando, não. Tem uma galera aqui, ó. É o Paiva. Que é o milagre É o do Paiva. Paiva. Os vascaínos Não, eles ignoram o milagre do Ele Paiva. perguntou É o Paiva. Paiva. que conseguiu os melhores resultados recentes é o Paiva. Não, pô. não, Agora, quem trabalho jogava Trabalho, melhor... cara. Trabalho era Eu bom. não lembro o Vasco jogando melhor que o Vasco do Se, Paiva. pô. se o... Vasco 2017 Se o jogava, Vasco... pô. O Zé Ricardo. Vasco classificou pra Libertadores no Brasileiro. Não, mas a gente já tá falando de 17, então 2025, Se o cara. Vasco... ó, Tudo bem, pô. Cara, Se o que eu tô te dizendo é o seguinte: você vai trocar de técnico de novo. Mas aí eu você fiz quer a que pergunta, o Vasco nunca vai melhorar. Mas Cara, tu troca de técnico. Mas o Vasco nunca vai melhorar. Acho que não. Todos os times mudam de técnico. Aí Dessa quando o Vasco forma, não. muda, acabou o futebol. Porque pra mim não, porque Eu o não problema entendo. do falar. Vasco não é técnico. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense. A tua perspectiva com o Renato Gaúcho vai ser diferente do que era com o Mano, não Porque vai pra ser? mim o elenco do Fluminense é melhor E porque que o elenco do Renato é Vasco. mais técnico que o Mano. E você falou que os elencos são parecidos. E o pra Renato mim, não não são. Não, pra Você falou. pra mim, o elenco é equivalente. Não é equivalente. Os Não é 11 do equivalente. Fluminense são bem melhores que o do Vasco. Ih, botou o fio na Calma aí que conversa. eu tava Ele falou que o colocando. elenco do Vasco é equivalente ao do Fluminense. Só isso é um absurdo. Não, porque mas não é é. melhor. Dito isso, Ele os 11 não melhores. acredita isso. 11 contra 11, os 11 do Fluminense são bem melhores que o do Vasco. Pô. Ah, o 11 elenco- contra 11 aí. O banco o elenco também é não. bem Só que melhor. aí Mas os 11 fazem o parte do Fluminense elenco. sente O muito. banco também não é Fluminense- melhor, não. Vamos lá, de novo. Mesmo, Vamos lá. jogador, mesmo que você acha que Fio o cara e não é Enzo. bom, o Fluminense tem mais opção Vamos no pra cada time. jogador do que o Mas Vasco. se os 11 Mesmo que você são acha que melhores, são é 11. ruim, mas ele tá Cara, ele soltou a frase hoje opção. que poucos times têm um Nuno no Brasil. Aí não tem condição de discutir. Eu não falei. Falou. Eu falei Falou, que o Nuno é muito bom. Falou, Você não, falou, falou. poucos times no Poucos Brasil tem têm o Você Nuno. também. Falou, aí deixa ele, pô. O Deixa Guilherme é ele. craque do Santos, Deixa o Nuno ele. não Não, pode não, ser. vamos lá. Fudeu. Vamos lá, Fio e Enzo. Ice cream! Pra gente virar o assunto, Fio e Enzo. Bom, Não, calma aí. não, esse... virar o assunto, tá bom. Não, esse elenco... Discussão sobre elenco, por exemplo. Vai. Goleiro. Fábio é melhor que o Léo Jardim. Gente, Melhor. mas o 11 contra 11 do Fluminense é bem melhor Mas que o o do 11 Vasco. faz Não, parte do elenco. Sim. Se O 11 reserva- jogadores- As reservas. Não, O reserva Pitaluga. Vamos de reserva? Quer Pitaluga, Pitaluga. Vamos debater os reserva. Vamos debater os Pitaluga, reserva. Pitaluga, os times Pitaluga. reservas. Vamos debater o reserva. Vamos Pitaluga que eu vou usar cartão. Liverpool, Do 11 a gente Liverpool, sabe... pô, Liverpool. Do 11 a gente sabe que de 1 a 11 vai dar... Mas não tem comparação. Eu sei. Não tem comparação. Mas vamos dos reservas pra... Isso, aí vamos comparar. No momento da derrota do Vasco, que a gente tá falando Não, mal de tiver todo no mundo do banco, Vasco. tiver no banco. E no momento Ninguém que o jogou. Fluminense ganhou, Você jogou falou mal que é pra caralho equivalente, ontem. então Não, vamos no banco. A gente vai Ó, de banco. se Eu é só tô falando do equivalente... momento que está se é- acontecendo essa discussão. Se é equivalente, se o 11 do Fluminense é bem melhor, significa que o banco do Vasco dá um show no Fluminense. É isso, né? vamos lá, exato. Vamos lá, vamos. Não é o Não, caso. mesmo se der um show, o elenco não vai ser melhor, porque o time titular do Fluminense é muito melhor que o do Vamos lá, Vasco. Guga ou Pumita Rodrigues? Guga. Mas eu... O Pumito ano passado foi mais titular. Não é assim. Não é muito bizarro, não. Mas eu vou do Guga. O Guga é melhor. É, o Guga é campeão recente. É. Disputou mais competições. Tem 2 anos, Chegou né? em final. Lucas campeão. Freitas e Lucas Oliveira. Vai dar no E mesmo. aí, isso no vai dar mesmo. Fluminense? Ignacio. Freitas, Manuel, Thiago Thiago Santos. Santos. Ah, meu banco Ainda é é melhor melhor. o Fluminense. Tem mais seguro, o cara opção. mais Tem mais cascudo, opção. pô. Pra é. banco? É, tem mais opção. E numa hora não é melhor É que eu Manuel te e Thiago falei. Santos. Você Thiago pode Santos gostar joga ou não mais. do cara, mas tem opção ali. René ou... Vitor Luiz, Vitor René. Luiz, René. René é melhor Mas tem que o outro Luiz. bagulho. Tem o Colomé, o titular, É né? titular. Tá. É titular. Cabeça da área. Não é nenhum, o René é o René, Hoje mas é- ele é melhor Cabeça que da o área. Luiz. René. Hoje é Cocão. Bernal e Otávio. Bernal, Cocão ou Bernal? Não, Acho que Ali, isso equivale. Acho que ele se É, o equivale. Bernal é um potencial, mas Potencial ainda não... maior. O Cocão já vai fazer Não. bons jogos. Hércules ou Tietchan? Cocão tem potencial também. Hércules. É, o porque Hércules tá titular. jogando titular. Tá Seria o jogando titular. Otávio que machucou. Seria o Otávio de Ou o Manjô. Nonato. Otávio e o Nonato. Tem 2, né? É, hoje eu sou mais Otávio também. É foda. Tietchan já jogou mais do que o Otávio na vida, mas hoje... Já. Beleza. Meia.
É o Lescano. E o Renato Augusto que tá lá, né? Tem que combinar. O Lima é banco, pô. Renato Augusto é o Paê do Vasco, né? Lima e Lescano. Paê. Não, É que eu o tô Renato com Augusto é o muitas pai do opções, Vasco. eu tô com Tá muitas lá. opções. O Paê faz muito mais. Não, que o Lima Não, é o Paê. beleza. É Mas Lima assim, com é o Paê. quarta opção. O Lima, Paê, olha mais só, jogador. o Paê é melhor que o Lima. Mas que o Lima é mais útil que o Paê é. É o mais útil, mas o Paê é mas- melhor que o Lima. Se eu vou jogar o X1 É é a o quarta Paê, mas opção, o Lima né? é mais útil. O Renato hoje é a quarta opção quando se tiver disponível. Então, Vamos lá, vamos colocar que o Watson é titular do Vasco quando recuperar? Não, vamos botar ele no banco, que ele não tá jogando. Então vai, Tá botando ele no Adson time titular. ou Riquelme? Não, nem é Riquelme. Tem, a gente Porque tem você Keno, era pô. meia, Keno. né? A gente tem o Keno e o Senna. Não, é porque eu não. Riquelme seria o então reserva é do Adson Ganso, ou né? Serna? Porque o Keno é do outro lado. É isso, é Adson ou Serna. Tem o Riquelme, mas é uma promessa também. Adson ou Serna? Adson. É. Adson. Os dois fisicamente bem, Adson. DVD Watson. também tá. Tá. Aí Seria vamos lá. DVD. Vamos lá, DVD na esquerda. Pô, DVD. DVD ou Keno? Keno. DVD Keno, fez Keno. 5 gols ano Não, mas passado. aí com o Mas Keno é o Keno, Keno, gols. né? Keno. Ele fez 5 gols ano passado, DVD. É, ele depois encheu a fudeu, bolsa, né? ele Depois ele se encheu a machucou. bolsa. Enquanto ele 5 jogava. gols. Ah, era bom, achei que era uma crítica. Foi tudo bem. Não, mas depois o cara machucou depois, né? 5 gols. Depois o cara O machucou. DVD Agora, fez pô. 5 gols com a camisa do Vasco. Vamos lá, centroavante. Ryan. Você não falou do meio, Ganso. Não, é porque o Ganso é titular, né? Ah, tá. E aí... É, Everaldo. Everaldo. É Everaldo ou Ryan? Ah, agora, nesse momento aqui do ódio ontem, eu vou de Rayan. Eu vou de Gaia porque é garoto. É, não, né? o Everaldo pra mim também. Mas o Ryan de centroavante. É. É o Eu vou de Ryan. Rayan. É o Ryan de centroavante, vou lembrar. Ganhou o Fluminense, né? E o 11 é melhor, aí é foda. Mas Eu é queria bem falar- melhor. eu ele queria é falar uma Fluminense. coisa do Paiva pro Lula. Ele não acredita nisso, gente. Eu só queria falar uma- Não faz sentido, pô. Ele é maluco. Cara, pô. eu não vou discutir Renato isso Gaúcho ou hoje. Carille? Eu não vou discutir isso Não, hoje. vai Eu qualquer não hora. vou Ele vai discutir isso quando hoje. o Eu Vasco não vou ganhar o discutir jogo. isso. Aí virou o elenco Porque. do- Tá, não, Porra, aí eu Quero falar já dei do- muitos ataques. Em relação ao carro. A opinião vai muito em cima do resultado aqui, ó. Vai em relação ao- resultado. que não. Resultado, A sua resultado. vai, a não, minha não a minha vai. não vai. Eu não falo que o Paiva A fez minha um não ótimo termina. trabalho porque ganhou tudo ano passado. Esse Porra. elenco, esse eu não vou botar, vou por falar. exemplo, que o elenco do Fluminense é mais fraco porque o Fluminense lutou pelo rebaixamento, mas Isso. terminou na frente ano passado. Isso, O elenco do Fluminense é mais forte que o do Show de Vasco. bola. A gente analisando É isso. reservas que não estão jogando tanto, não é momento, são reservas, pô. Eles não entram. Deixa eu falar uma coisa. Superchat Você fala é o do, MVP, que você fala do técnico, do Paiva. Se o Vasco fosse, jogasse lá, como você gosta muito do futebol inglês, se fosse Discovery Vasco da Gama, Discovery Vasco da Eu Gama, ia falar que o Paiva é muito tivesse foda. passando por um problema, tava um investidor, o investidor saiu, crise, o time arrumou Vasco da Gama Town. caiu pra último lugar da Premier League, aí chegou o cara da base, Auxiliar. o Paiva, Isso. tirou antes do, O Robinson. bem antes do Max final, Robinson. botou o time no meio, Mets. chegou Max nos pontos pra Robinson. ficar e ainda beliscou uma... Cara atualizado. Ainda beliscou uma Semifinal da Copa da Não, ia ser o deserve que vocês falam da vida. De novo, o cara pegou o se eu time não ali. assistisse as partidas Porra. e as informações chegavam pra mim, eu ia falar, o Paiva é muito bom Não ia técnico, mas eu assistir, assisti. cara, é oscilação. Eu torcia pro time. Oscilação, existe Mas oscilação. mas nesse, Porra, o time nesse oscilou. momento Mas do é Vasco isso. da Gama, o resultado é importante no nível Fio, absurdo, o pô. resultado é importante e você ter perspectivas melhores no ano seguinte é melhor, é bom também. E poderia E o ter Vasco com teve ele. uma perspectiva melhor A pro ano que realidade vem. do Vasco Só era o erro é essa. trazer o Carille, fio. O teu time, você acabou de demitir um técnico e agora tuas perspectivas mudaram, são melhores. Porque o Renato Gaúcho é mais técnico que humano. Porque o e acabou, eu Fluminense- esperava um técnico melhor que o Rafael Mas, Paiva. Lorenzo, Eu na recebi hora- o Carille foi que isso tá que com o uma Renato crise de fez. identidade. Foi isso que o Paulo Pedrinho É fez, que isso, você mano. falou. Agora vamos ter que dar um passo melhor. Pro Pedrinho, o passo melhor é pegar um técnico já rodado de Série A. Porque que ele é o foi Carille. mal pra caralho. Por isso que quando eu recebi a notícia que o Carille Já assumiu o campeão Vasco, Ele é eu um não técnico. comemorei. Eu só fiquei puto. Ele é o técnico porque que ele é cabe ruim. no budget Ele é do ruim, Vasco. pô. É ele. Por isso que eu acho que era melhor. Já que eu tô fudido, Mas o acho Sensave, que vai vir o Felipe vamos no Maestro, Paiva. tá? Ele vai Aí, Já deu um trocar de aí resultado segurou mínimo. dinheiro e agora vai gastar. Não, o Vasco Agora vai teve. gastar. Vamos lembrar recentemente. O Vasco, ano Felipe passado. Maestro o Vasco, assumir depois do pai. Você O acha Flamengo errado? gastou dinheiro, trouxe o melhor técnico do Brasil, que é o Não, Tite, não pergunta deu em séria. nada, não é garantia gastar. Não é garantia. Não é garantia. garantia. Eu concordo plenamente. Concordo. O Vasco, por exemplo, ele trouxe um técnico argentino. Hoje é técnico do Corinthians. Português. Argentino, português. Tá bem, tá O bem no português fez uma Corinthians. boa campanha. Não, ele é criticado lá. Em ele é Portugal, não fez uma boa criticado. campanha? Então não tá tão bem no Ele é Corinthians. criticado pra caralho. Eu sempre lembro isso. Ele Disseram Bonas. que o melhor técnico do jogo contra Vasco e Corinthians foi o Carille. O Carille que foi o melhor técnico do Corinthians. O Cara, ele foi mais decisivo, né? É, o Carille foi decisivo. Aqui O no- Boina em Portugal, ele Conseguiu uma liga lá. ele ficou à frente do Arthur Jorge. É. São dois técnicos que fizeram campanhas ok. O Arthur Jorge em fim de ciclo com o Braga. Ele no Vitória de Guimarães ficou à frente do Arthur Jorge. Fez uma boa campanha, veio e foi trucidado. Aí você tem um jovem técnico,
Que aí é o outro perfil. O técnico que era do Sub-17 do Palmeiras, vai ao Sub-20. Que é um bom formador de profissionais do Bom Palmeiras. formador. Classificou o time ali contra o Fortaleza, se eu não me engano, antes de assumir fixamente. Sim. Né, e tal. O cara assume, o cara leva o Vasco pra semifinal da Copa do Brasil, onde o Vasco não chegava, desde 2011. Não é isso? Acho que é. Desde 2011. E aí faz o campeonato tranquilo. Caiu pro Galo, tá ligado? Entra ali na Sul-Americana pro ano seguinte. Eu acho que merecia uma continuidade. Eu também. Ah, mas joga mal. É a Agora está situação jogando bem. É a minha pergunta situação essa. do Mano Menezes e do 6 Fluminense. meses depois, quase. O Mano Menezes fica no Fluminense porque apresentou resultados. O futebol nunca foi maravilhoso, mas apresentou resultados. Começou a perder os Mano, resultados, teve que rodar. Teve isso, mas o Mano tem uma... Eu não Eu atendo- acho que o eu não Elenco atendo- Fluminense é pra- eu não atendo o Mário, porque o Mano ele é uma figura mais desgastada. O Paiva é um cara que veio de baixo, do clube. Mas o se Mano... desgastou bastante. Principalmente. Mas não teve notícia Não, de esse desgaste igual o desgastou. Mano. Não, igual o Mano com Igual ele. Não, igual o Ele Mano, tava não. tronco, Não, Mas foi- o Paiva teve. Mas teve. Sim, mas aí... Foi informação do menos, GS. é. É porque o que eu espero Mas teve é desgaste. que o Vasco Teve tem que desgaste, ser foi, assertivo na escolha do novo técnico é ter noção de Do que que vai quer. Não, ter noção Do de que que quer. será um técnico de um orçamento baixo A gente para não sabe treinadores isso. de Série A. A gente não sabe disso ainda, Cantarelli. A gente não sabe. Não Cantarelli. sabe. A gente Eu a gente acabei de dar uma informação sobre isso Você aqui. disse sobre o Renato Gaúcho. Isso foi há 2 meses atrás, quando o Vasco procurou um técnico junto com o Agora já Carilho. tem dinheiro, então. Então Cara, tá bom. eu acabei de 2 meses falar. depois, já O é Fluminense programa, tem vai. dinheiro pra pagar 3,5 por mês Pelo em visto, técnico? sim. Então... Acho que sim. Não, mas é porque assim- entra no budget Não, do Fluminense? acho que sim. Pagar Não, Mano, calma aí. Diniz O Fluminense... Acho que sim. Acho que sim. O Fluminense tem dinheiro verdade, nesse momento. A preocupação é se isso Verdade, pode lá na frente Se o dar algum Fluminense- problema. se o Fluminense O Fluminense entrar, vai gastou sair, nessa opa, não janela. tem. O Fluminense Não é o gastou caso. quase 200 milhões nessa Perfeito. janela, entendeu? Mas você acha que tem... Por mês é tranquilo gastar 3,5 em técnico? Não, porque você pensar... Acho que é um bagulho que o Mário Bittencourt falou, ah, tá de boa. Você pensando Enzo, nisso, uma coisa o eu Mário achar- errou numa gestão. É porque seria errado no Flamengo, É. seria errado no Palmeiras. Mas também. ele segue. Exato. O que eu acho é o seguinte: o cara contratou este técnico. O Vasco tentou este técnico por questão financeira, não conseguiu chegar ao que o técnico pediu. E agora vai... Pô, ó, a gente tá falando sobre É uma isso, demissão o de Fluminense técnico que não aconteceu contratou. ainda. Bem, vamos- E sobre uma busca de técnico que não aconteceu ainda. E que tu já tá falando que vai ter um budget. Não, eu tô falando que. E o budget não tem informação Voltamos nenhuma. ao gente. budget. Teve o A gente tá se budget. repetindo. Vamos mudar o já assunto. falou, Não, só A gente tá completar. se repetindo. Ele não teve. tá Já falou voltando, sobre já. isso. Ele já. não teve o budget pra contratar. É, foda. Mas Não, vem- tá certo. Tá Não, certo. calma aí. Problemas Não, novos. falar 3 vezes o mesmo assunto é Tá foda. certo. Mas por que o Vasco agora vai ter dinheiro pra contratar um técnico e recebe o que o 3 Renato mil Gaúcho pessoas, a ganha? audiência vindo aqui. É. É que fica me vê esgoelando com ele. Mas por que? Mas você acha que ele às vezes é vai ter? sensacionalista? A gente já falou sobre Ele isso, tá caralho. falando uma parada que não é certa. O Vasco não ainda, tem né? SAF, ele não tá tem falando, dinheiro, ele tá falando de um técnico Tá, então que tem não dinheiro. foi contratado, Então, beleza. não foi Live demitido. Bis, Live contratado. Superchat. Próximo técnico vai ganhar 1,5 milhão por Rapaziada, ano. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!